Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um conteúdo informativo sobre análise técnica no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí embaixo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também deixe o seu like para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem, indo aqui diretamente para o gráfico técnico, vamos analisar o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas, que serão exatamente essas 5 criptomoedas que vocês podem perceber no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço da NEO, da CHZ, da BNB, da ADA e da BTT. E é importante demais também falar para vocês que algumas dessas criptomoedas foram escolhidas por alguns inscritos aqui do canal. Então se você deseja que eu analise alguma criptomoeda que você possui, é só deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando a sua criptomoeda. Então indo aqui diretamente para o gráfico técnico da NEO, podemos perceber nesse tempo gráfico a formação de estruturas de mercados de alta em um passado muito recente nos preços. Porém, no seu comportamento atual, podemos perceber que o preço tem encontrado um equilíbrio na sua relação de oferta e demanda dentro dessa faixa de negociações, formando assim uma zona conhecida como zona de transição. Dessa forma, será o entusiasmo dos compradores ou o pessimismo dos vendedores que fará com que esse ativo acabe encontrando uma decisão de qual lado ele vai seguir. Se o entusiasmo na compra for muito forte, então os touros toparão pagar preços cada vez mais caros pelo ativo e assim o nível geral dos preços deve subir e formar estruturas de mercados de alta, indicando assim também a continuação dessa tendência. Porém, se o pessimismo for mais forte, então os ursos liquidarão a preços cada vez mais baratos as suas posições, formando assim estruturas de mercados de baixa e assim indicando que realmente uma reversão na sua tendência aconteceu. Esse comportamento inclusive é natural para essa faixa de negociação, visto que na imensa maioria das vezes o preço não acaba revertendo a sua tendência de forma abrupta. Então o preço sempre passa por um momento de transição antes de reverter a sua tendência ou de continuar com a sua tendência. Analisando agora o comportamento dos indicadores RSI e também do estocástico, podemos perceber que ambos ainda não apontam níveis claros de sobrecompra ou sobrevenda, o que reforça ainda mais o fato do equilíbrio que acontece entre a relação de oferta e demanda com esse ativo, mas infelizmente não nos indica oportunidades claras para compras ou para vendas nesse momento. Então no caso é mais interessante para você observar e esperar uma mudança no comportamento do preço, como foi dito anteriormente, antes de tomar uma decisão de compra ou de venda nesse tempo gráfico. Analisando agora o seu tempo gráfico diário, podemos perceber relações semelhantes com o comportamento anterior no tempo gráfico de 4 horas, como por exemplo a formação clara de topos e fundos ascendentes, o que indicaria nesse caso que a tendência deve continuar. Porém, também percebemos uma divergência importante desse comportamento de preço com o índice de força relativa, e também podemos perceber que esse mesmo indicador está em uma zona de sobrecompra. Então no caso, além de apontar um sinal de baixa com sua zona de sobrecompra, a divergência de preço também reforça esse pensamento para uma baixa nos preços. Só que é sempre também importante destacar para vocês que não é um comportamento técnico de um indicador que vai de fato indicar o que deve acontecer nos próximos comportamentos de preço. Um comportamento de um indicador deve servir apenas para que você possa ter mais uma evidência sobre o mercado e não como um fator decisivo para a sua compra ou para a sua venda. Então mesmo com essas divergências e com esses níveis de sobrecompra, o price action do ativo ainda está indicando uma tendência de alta e pela teoria de Dow, ele estará assim até que se prove o contrário com a formação de topos e fundos descendentes no gráfico técnico, descaracterizando a estrutura de mercado de alta. Observando agora o seu gráfico técnico mensal, podemos perceber de uma forma muito mais clara a formação de estruturas de mercados de alta em sua tendência principal, bem como também podemos perceber
níveis de sobrecompra nos indicadores técnicos. Então é realmente necessário muita cautela nesse momento, porque sim, o preço deve apresentar uma correção no seu gráfico técnico mensal em breve, antes de continuar sua tendência principal de alta. Então possíveis oportunidades de compras para esse ativo podem vir tanto de uma compra na correção desse ativo em algumas das linhas de Fibonacci, bem como com um eventual rompimento de um topo anterior com volume de negociações acima da média. Observando agora a criptomoeda CHZ em seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber que o preço está rompendo a linha de tendência de baixa no qual estava acompanhando o price action com a formação de topos e fundos descendentes. E assim, com esse rompimento com o volume de negociações acima da média, uma nova oportunidade de compra para esse ativo foi dada. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o ativo está passando por um movimento de correção, porém essa correção deve no máximo testar a linha de tendência de baixa anterior como um suporte, obedecendo inclusive o princípio da mudança de polaridade, no qual diz que suportes e resistências invertem os seus papéis. E assim, depois desse possível teste nessa linha de tendência de baixa, o preço deve voltar a subir e formar topos e fundos ascendentes. Observando seus indicadores técnicos, podemos perceber que o preço aponta um nível de sobrecompra, e percebemos isso tanto no estocástico quanto também no RSI. O seu gráfico técnico diário aponta para o mesmo comportamento que vimos anteriormente, apenas realmente com a diferença de que nesse tempo gráfico ainda não atingimos níveis de sobrecompra. E no seu tempo gráfico semanal podemos perceber que essa última perna de alta corrigiu na linha de 61% de Fibonacci antes de voltar a subir com a sua tendência principal de alta. E com isso percebemos também que os comprados de Fibonacci estão lucrando muito bem nesse momento, o que nos mostra que essa faixa de negociação com correção na linha de Fibonacci de fato representou uma boa oportunidade de compra para esse ativo. Novas oportunidades ainda podem surgir com rompimentos de topos anteriores com volume de negociações acima da média, representando assim uma continuação da tendência de alta. E no comportamento dos indicadores podemos perceber um nível forte de sobrecompra no RSI, formando inclusive uma figura técnica de um ombro cabeça-ombro no seu índice. Então realmente muita cautela com operações compradas nesse ativo. No seu tempo gráfico mensal, podemos perceber que depois desse rompimento que aconteceu lá atrás com a formação de estrutura de mercado de alta, o ativo apresentou uma forte alta no seu preço, porém ele ainda não apresentou uma correção desse movimento. E lembrando sempre, pessoal, que as correções são necessárias em todos os tempos gráficos para que se possa apurar os lucros e também continuar com a formação de estruturas de mercados de alta. Nenhum ativo financeiro apenas sobe, ele sempre passa por momentos de correção. Então muito cuidado com entradas compradas nesse momento, pois você pode estar comprando um ativo muito caro e pegando ele justamente quando o preço poderá passar por uma correção. Observando agora o comportamento de preço da criptomoeda da Binance, podemos observar também em seu tempo gráfico mensal a formação clara de estruturas de mercados de alta e também uma forte euforia causada pelo comportamento de um rompimento de um topo anterior com volume de negociações acima da média. E como eu também falei anteriormente, essa perna de alta deve apresentar alguma correção. Então é muito importante você estar atento com a possível correção com a ferramenta de Fibonacci para você conseguir comprar esse ativo a um preço melhor, ou então se você quiser ainda mais segurança nessa operação, você pode também esperar um eventual rompimento desse topo anterior com volume de negociações acima da média e logo depois do preço passar por uma correção em uma linha de Fibonacci. No seu tempo gráfico diário, podemos observar uma divergência de preço com o RSI e também percebemos níveis de sobrecompra mesmo com price action apontando para a continuação da tendência de alta dos preços. E também podemos observar níveis de sobrecompra em seu tempo gráfico de 4 horas, sinalizando assim que uma possível correção na sua tendência esteja por vir. Porém, sempre é importante lembrar, como eu falei anteriormente, que não é um indicador técnico que vai determinar o próximo comportamento dos preços. Então também fique atento ao price action e ao volume de negociações antes de tomar uma decisão de compra ou de venda. Na criptomoeda ADA, em seu tempo gráfico de 4 horas, também podemos observar uma zona de equilíbrio como vimos anteriormente na criptomoeda NEO.
e podemos observar um nível de sobrecompra no indicador do RSI. Então é interessante observar se o Price Action aqui vai acabar rompendo esse padrão de equilíbrio ou se ele ainda vai ficar preso nessa faixa de negociações antes de tomar alguma posição comprada ou vendida. E no seu tempo gráfico diário podemos observar a formação de um padrão técnico de um triângulo. Então é muito interessante observar esse ativo nos próximos dias e acompanhar um possível rompimento desse padrão técnico antes de tomar uma posição comprada ou vendida nessa criptomoeda. E aqui no seu tempo gráfico mensal podemos perceber que essa última perna de alta deixada nesse gráfico técnico apresentou uma correção no nível de 38% de Fibonacci antes de voltar a subir no seu comportamento de tendência primária de alta. Então eventuais oportunidades de compras para esse ativo podem vir tanto do rompimento do padrão técnico do triângulo, como também podem vir de um eventual rompimento de um topo anterior nesse tempo gráfico que é o mensal. E na última criptomoeda a ser analisada nesse vídeo, podemos perceber que o tempo gráfico mensal da BTT ainda não apresentou uma correção do seu movimento de alta. Então também é interessante aqui observar uma possível correção do seu preço antes de tomar uma posição nesse ativo. E essa cautela pode ser reforçada ainda mais pelo valor do índice de força relativa, que está apresentando nesse momento um alto nível de sobrecompra. E em seus tempos gráficos semanal e diário, podemos perceber movimentos muito parecidos, com o preço apresentando um comportamento de correção em níveis técnicos de sobrecompra. E sendo assim, pessoal, novas oportunidades de compras podem vir com novas observações de price actions de alta, com o preço formando justamente topos e fundos ascendentes. E no caso, para aqueles que querem operar vendido, as oportunidades vendidas podem vir com as observações de price actions de baixa, ou seja, com o preço formando topos e fundos descendentes. E sendo assim, você entraria a favor desse rompimento no momento em que acontecesse a violação do fundo anterior, após o preço deixar também topos mais baixos. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.